Salve nação rubro-negra, vamos para mais um react e dessa vez vamos analisar o que a mídia paulista está achando do Flamengo lucrar 2 bilhões nesse ano, o maior faturamento da história de um clube da América Latina. Vamos assistir aí o react. Para o ano 1,7 bilhão, caixa 148 milhões, 109 milhões livres, aumento de 56 milhões comparando com 2024, superávit de 143 milhões de reais. São números muito saudáveis e fortes, né, Rodrigo? Será que já entrou o dinheiro do Mundial também? Enfim, eu pude dar uma olhada bem por cima do balanço, mas sim, o Mundial tem um impacto grande. O que é a receita recorrente que está em 712 milhões? É fora a venda de jogador, né? Sim. E aí, você ter conseguido 700 milhões no primeiro semestre, que normalmente é o semestre mais fraco do futebol brasileiro, todos os clubes penam um pouco, teve a ver com o Mundial. E a gente vai ver efeitos também no Fluminense, no Palmeiras, no Botafogo, esse efeito dessa receita. Então, você teve uma receita de 712 milhões recorrentes, ainda vai botar a venda de jogador que vai ter Gerson e o Ed, por isso que a projeção é de 1,7 bilhão, acima do que o Flamengo tinha previsto inicialmente, que era 1,4, 1,5, né? Então vai ter ali um aumento ali de 1,7 e provavelmente, e a gente tem que esperar o que vai vir do Palmeiras também, mas provavelmente vai ser a receita recorde do futebol brasileiro, a ver como que vai fechar o Palmeiras, porque o Palmeiras tem vendas muito altas também, mas é provável que se torne a receita, porque vai ser a maior receita do Flamengo, pelo menos, a se confirmar esse 1,7 bilhão. O que a gente pode dizer é que no final do ano passado, primeiro, a gestão do Landim foi uma boa gestão financeira, né? Não estamos aqui dizendo que ele quebrou o clube, muito pelo contrário, ele abaixou bastante a dívida e tal. Só que no final do mandato dele, durante 6 meses, teve muito gasto e um aumento de dívida. E foi dessa forma que chegou no fim do ano, com caixa mais reduzido e com a dívida operacional líquida, por exemplo, estava na época em 327 milhões. Não compare, por favor, com aqueles números lá, Corinthians, esse é um índice que só o Flamengo usa, é mais baixo mesmo, e eu só estou comparando aqui dentro desses índices mesmo. E agora está em 128 milhões, então teve uma queda dessa dívida operacional líquida, que é o operacional ali, o que você tem de dívida para pagar um pouco acima do que você tem para receber. E tem bastante caixa. Então, esse caixa de 148 milhões, incluindo o caixa do Maracanã, e aí sem o caixa do Maracanã, é 109 milhões, que é dinheiro do Flamengo de fato. É dinheiro que significa que o Flamengo tem 2 meses de despesa no caixa para qualquer emergência. Dentro do Flamengo, você acredita que você tem que ter 4 meses, mas nenhum clube brasileiro tem nem 2, entendeu? Em geral. Então, ele ter 2 meses, você precisa fazer empréstimo, que é o que a gente já falou aqui de todos os problemas aqui de todos os clubes. Quando dá um problema, um patrocinador não paga, tem uma questão aqui com uma venda de jogador que não pagou, você tem caixa para cobrir aquelas despesas durante aquele período. Perfeito. E o superávit, muito por cima, por conta também do Mundial, de 143 milhões, muito forte nesse primeiro semestre. O Mundial, de fato, deu esse plus em umas contas que já estavam se recuperando. Então, eu acho que o Flamengo volta à situação bem estável que tinha dado ali no fim do ano. Ele estava com um caixa um pouco mais apertado. O que ele fez? Não contratou no início do ano, né? Contratou só o Juninho e o Danilo, gastou bem menos, e aí agora ele está em recuperação e recuperado e já gastando mais. Isso aí é o de sempre, cara. Às vezes você não está quebrado, mas você você tem um pouco. Desculpa, não estou usando a palavra quebrado aqui, mas assim, você está um pouquinho mais apertado. O que você faz? Você reduz um pouco a despesa durante aquele período. Todo mundo é assim. Mas os clubes brasileiros, a maioria não quer fazer isso, entendeu? O Palmeiras também ficavam cobrando a Leila, tinha momentos que ela estava mais apertada. Aí ela estava mais apertada, o que ela fazia? Reduzir a despesa dela. Ela falava, não vai ter reforço de fato, vai contratar só esse aqui e não o xizinho, o garotinho que vocês querem aqui. Agora ela tem dinheiro, ela vai lá e contrata. Às vezes é simples. Não, mas é como na nossa vida, gente. Por favor, né? Não tem diferença. Não tem nenhuma diferença. PVC, números, eu diria, espetaculares do Flamengo, né? Que bom seria se o futebol brasileiro fosse todo assim, todo mundo no azul, podendo investir aqui um pouco mais, aqui um pouco menos, né? Mas eu acho que tem um ponto que é a lição de você entender que é possível fazer. É porque isso, o Flamengo, claro.
O Flamengo há 15 anos era um clube quebrado e o Flamengo hoje é um clube extremamente saudável, extremamente bem administrado, extremamente competente. Um período melhor, período pior. Também tem a questão de você... Às vezes você vai comprar um brinquedo, vai comprar uma viagem, mas às vezes não é só isso, né? O caso, voltar à questão do Palmeiras. O Palmeiras está fazendo hoje o que o Flamengo fez em 2023, pouco em 22. O time de 22, campeão da Libertadores, tinha 4 titulares de 2019, tinha 6 jogadores do elenco de 19 e continuavam no elenco. Aí, 22 para 23, teve uma reforma. Muita gente ficou, De Arrascaeta ficou, Bruno Henrique ficou, Pedro ficou. Pedro não é de 19, mas daquela base. O Palmeiras está passando por isso hoje. O Palmeiras gasta mais porque pode gastar mais, e o Palmeiras gasta mais porque ele está mudando o elenco. E esse é um ponto do por que o time não está conseguindo acertar. Não, o Abel não está conseguindo acertar um time novo. Né? Você pega em relação ao Campeonato Paulista, a final foi dia 27 de março. O Corinthians, nesse clássico de quarta-feira, repetiu 9 titulares. O Palmeiras repetiu 6. Porque chegou o Ramon Sousa, porque foi embora o Richard Rio, o Jesus nem jogou. Então, aí você não está conseguindo. Tem o fracasso do Abel nesse momento? Tem. Mas é porque você está mudando o time e o time não está acertando. Rapaziada, vocês já repararam que sempre que mencionam o Flamengo para essa galera de São Paulo, eles querem colocar o Palmeiras no meio? O assunto era o Flamengo com balancete de quase 2 bilhões e os paulistas estão falando do Palmeiras. O que o Palmeiras e o Abel tem a ver com isso? O PVC é muito anti, ele não consegue elogiar o Flamengo, ele não consegue falar bem do Flamengo, ele é palmeirista roxo. Ele não consegue falar a verdade, então ele tem que puxar o Palmeiras de alguma forma para o assunto que não tem nada a ver. Mas enfim, rapaziada, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa seu comentário abaixo. Saudações rubro-negras!